Então, o ensino apostólico começou de forma oral e progressivamente houve essa necessidade inspirada pelo Espírito Santo para poder ser colocado por escrito. Agora pode vir também a seguinte pergunta: por que 4 evangelhos? Por que não um? Por que não 2? Por que 4 evangelhos? Bem, é uma pergunta que, em primeiro lugar, está estritamente relacionada com uma outra pergunta: quem é Jesus? Tecnicamente, o Evangelho é apenas um. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai falar o seguinte: 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1, ele vai dizer o seguinte: irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e por ele sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que também apareceu a Pedro e aos demais apóstolos. Depois apareceu a 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobreviveu até agora, porém alguns já dormem. Também, por fim, apareceu a Tiago, e depois de todos apareceu a mim como um aborto, como algo fora do tempo. Então, perceba que aqui ele usa a palavra evangelho no singular. Então, tecnicamente, só existe um evangelho. Tanto é que, ao longo do Novo Testamento, várias expressões ou várias frases são ditas a respeito desse evangelho. Princípios do evangelho de Jesus Cristo, Marcos capítulo 1, versículo 1. O evangelho de Deus, Marcos 1, versículo 4. O evangelho da glória de Cristo, se não me engano, 2 Coríntios. O evangelho eterno, Apocalipse. Então, o evangelho é apenas um, é justamente aquele que fala das obras de Cristo, dos seus ensinos, da sua morte, morte vergonhosa na cruz, mas vitoriosa para a humanidade, e da sua ressurreição. Então, quando se fala em evangelho, em boas novas, nós temos que ter em mente justamente cada detalhe desse que eu falei para os irmãos. Então, o evangelho é apenas um. Agora, literariamente, até por falarem dos ensinamentos de Cristo e a gente, por associação com esses ensinamentos, falar que são 4 evangelhos. Na verdade, o evangelho é apenas um, mas distribuído ao longo do Novo Testamento, e em livros como Mateus, Marcos, Lucas e João, de um modo geral, a gente chama esses 4 livros, escritos por esses 4 autores, de evangelhos. Então, é apenas uma maneira de dizer, é uma figura de linguagem chamada metonímia. Então, o evangelho, repetindo, o evangelho é um, mas o seu conteúdo está espalhado pelos livros do Novo Testamento, principalmente pelos os primeiros 4 livros, que são, de um modo geral, designados de evangelhos. Agora, resta uma outra pergunta: mas por que 4? Lembra que eu falei que tem a ver com a visão que os autores tinham de Jesus, né? E dos ensinos, de tudo aquilo que ele fez, e a visão que eles queriam passar para os seus leitores. Então, dentro de cada perspectiva, e não foi uma perspectiva que nasceu no coração deles, nasceu no coração de Deus, porque Deus é um ser tão tremendo, Deus é imenso, é todo-poderoso, né? E Jesus é Deus. Então, Deus não pode, de forma nenhuma e de uma maneira simplista, ser visto por um ângulo só. E, dentro desse sentido,
nasceu os 4 evangelhos porque cada um deles vai ter uma perspectiva diferenciada a respeito do mestre. Se você for pegar o Evangelho de Mateus, escrito por esse mesmo pelo autor desse mesmo nome, ele vai apresentar Jesus como Messias, como Rei dos Judeus, porque o público-alvo dele são os judeus. E de fato Jesus é o Rei dos Judeus, é o Messias prometido porque está escrito nas Escrituras. Se a gente for pegar Isaías capítulo 9, Isaías 53, um pouquinho antes Isaías 11, vai falar especificamente que o Salvador do mundo, né, o Messias, iria dar sua vida ao povo, seria glorioso. Se eu não me engano, Isaías capítulo 9, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. De um lado, mas de outro lado ele é o servo sofredor, o homem o de dores que sabe o que é padecer, Isaías 53, né, que daria a sua vida como resgate pela humanidade. Então, a gente tem que ter em mente isso. Então, Mateus vai apresentar Jesus como o Rei dos Judeus, o Messias,